Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo. Senador, tem uma outra pergunta muito interessante aqui. O senhor sabia que o principal meio para que o governo chinês controle a internet do povo é ter um data center como quer o Brasil? Pois é, esse tema está sendo debatido, né? No Marco Civil da Internet, no Marco né? Civil da Internet. Ainda está na Câmara. Está na Câmara há alguns anos, não concluiu a votação. Esse tema é um tema polêmico, existem teses de uma parte ou de outra. Eu confesso a você que não tenho ainda, assim, com muita humildade, um juízo de valor firmado se a construção de data center, o arquivamento do conteúdo local vai impedir que esse tipo de espionagem ou bisbilhotagem possa acontecer, Denise. Esse assunto, ele está em debate no mundo inteiro, né? Sempre aparece alguém querendo controlar, ou algum país querendo controlar a internet. O senhor acha possível ter algum controle? Olha, eu acho que em termos de democracia, a China não é, nessa questão, a melhor referência. A China é um sistema muito fechado, com muita restrição. Eu tenho muitas dúvidas se é possível você exercer algum tipo de controle na internet, porque a internet é um sistema muito anárquico e a sua natureza é nessa direção. Esse é um tema muito novo que eu confesso não ter certeza se é possível você estabelecer algum nível de regulamentação no mundo da internet, até porque é preciso que nós tenhamos muito cuidado e muito equilíbrio com isso, para não exercer qualquer tipo de censura em relação ao conteúdo do debate e do diálogo que se dá na internet, porque a grande diferença é que ali todo mundo é igual. Ali não tem senador, não tem cidadão, não tem ninguém ali, todos somos iguais e as pessoas podem perguntar e podem se estabelecer no mesmo nível. Então, isso é um avanço importante. Eu acho que, do ponto de vista didático e pedagógico, todos nós precisamos nos acostumar com esse dado da vida real. Senador, eu queria entrar um pouquinho na questão política. A gente tem o debate para a presidência da República está muito antecipado, né? Inclusive, amanhã o PSD, o partido do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, está anunciando oficialmente o apoio à presidente Dilma Rousseff. O PMDB tem a vice-presidência e está ameaçando aí fazer uma pré-convenção para justamente o inverso, ficar independente. É isso mesmo? O PMDB existe aí algum risco do PMDB não apoiar a presidente Dilma Rousseff? Denise, como se diz no ditado popular, tá de vaca não conhecer bezerro no curral, por conta da antecipação do processo eleitoral, né? Eu não sei nem se essa antecipação do processo eleitoral é de fato algo que tenha importância para o Brasil, porque na verdade nós temos tanta coisa para fazer, tantos e tantos desafios a serem superados, que o processo eleitoral ele acaba representando o fracionamento e desgaste de energias, né? O PMDB é um partido que tem uma natureza própria, né? Eu sinceramente não acredito nisso. Eu acredito que o partido vai se organizar em torno dessa aliança. E em relação, eu queria entrar também na questão o Espírito Santo é um estado produtor de petróleo. É o segundo estado produtor de petróleo. Sim, o senhor que, enfim, é de lá, qual o melhor sistema? Partilha ou concessão? Uma vez, para o Estado, o que foi melhor? Olha, o sistema de concessão, ele se revelou muito eficiente, porque foi durante o sistema de concessão que nós vimos a Petrobras crescer, que nós vimos o seu patrimônio líquido se ampliar, que nós vimos o conhecimento científico e tecnológico, o domínio sobre o pré-sal, se deu durante o período do regime de concessão. Portanto, o regime de concessão, a meu juízo, ele foi uma equação muito bem resolvida. Foi nesse período e sob esse sistema que nós alcançamos, inclusive, o equilíbrio
entre aquilo que nós produzimos e aquilo que nós consumimos, né? O sistema de partilha é ainda algo recente, novo. Nós ficamos quase 5 anos sem estabelecer qualquer leilão. O sistema de partilha no campo de Libra, a meu juízo, foi muito bem sucedido, reuniu empresas estatais, públicas e empresas privadas. Portanto, é uma experiência que nós precisamos acompanhar um pouco mais para avaliarmos a consequência que isso terá para a ampliação e a expansão do sistema de produção de petróleo e gás no Brasil. O que nós precisamos, acho eu, é estabelecer uma governança muito séria, com visão de longo prazo em relação aos recursos que são produzidos em razão dessa indústria, né? Ou seja, os chamados royalties, as chamadas participações especiais, tudo isso precisa ser visto com visão de longo prazo. Nós temos experiências que devem ser observadas no mundo afora. Quer dizer, de cada 10 países que têm na produção do gás e do petróleo sua principal atividade, o seu povo está mergulhado na miséria e as suas instituições não funcionam adequadamente, institucionalmente, de maneira equilibrada. Então, é fundamental que nós estejamos observando como fazer uma governança tecnicamente competente, porque nós não temos o direito ético, muito menos o direito cristão, de esgotarmos um recurso que é finito. Portanto, é preciso que tenhamos uma visão de longo prazo, no entendimento de que as futuras gerações precisam ser contempladas com os recursos desta indústria que é muito poderosa, além do que nós precisamos também aproveitar esses recursos para investirmos em fontes alternativas, que são fontes renováveis e que não são produzidas a partir de uma matriz fóssil. Agora, senador, não foi um mico esse negócio de aparecer só um consórcio para disputar o leilão de Libra, por exemplo? Denise, foi um consórcio muito eficiente. Eclético. É eclético e eficiente, porque reúne empresa privada do porte de uma Shell, não é? Também a Total, que é francesa, e reuniu estatais como a Petrobras e uma estatal chinesa. Então, esse modelo até aqui me pareceu muito adequado. E o sistema, ele permite que o Estado brasileiro se aproprie de até 85% das receitas que serão geradas por esse campo de Libra, colocando inclusive a Petrobras como operadora única. Então, assim, o desafio é muito grande, porque o campo de Libra é a joia do tesouro, pela capacidade que tem, estimada entre 8 e 10 bilhões de barris, e isso vai exigir da Petrobras muita eficiência, muita capacidade de investimento para que os resultados possam ser alcançados e a produção possa acontecer no tempo que se estima. Nós já temos algumas perguntas aqui no Twitter, tem uma muito interessante. Na Rússia, brasileira acusada de vandalismo responde presa. Constrange-lhe defendê-la, já que nossos vândalos estão soltos? Veja, a Ana Paula foi solta hoje, ela está solta lá nos Estados, na Rússia, né? Houve um empenho da chancelaria brasileira. Por acaso, neste momento, o chanceler Figueiredo está na Rússia. Então, depois de alguns dias, nós alcançamos um primeiro passo, que foi a libertação, que está sob custódia ainda do governo russo. Agora, constrange-lhe saber que os nossos vândalos estão soltos? Quais vândalos? Black blocs que saem quebrando tudo por aí, fica por isso mesmo, né? Nós tivemos várias manifestações em que houve um quebra-quebra e as pessoas continuaram soltas. Eu acho que tem havido, de certa forma, muita leniência por parte dos governos e do Estado brasileiro, que ainda não conseguiu um ponto adequado e de equilíbrio para conviver com esses vândalos. Não há como confundir esse tipo de vandalismo com as manifestações sociais que foram importantes e que balançaram o Brasil, despertando e colocando os chamados donos do poder, as chamadas elites políticas,
de sobreaviso com relação à força das manifestações populares. Agora, esses vândalos realmente, fico com essa convicção, e está correto quem nos pergunta, de que os estados e a polícia não conseguiram ainda encontrar um formato de conviver com esse vandalismo sem o excesso, até porque tem aí uma saia justa muito grande. Se a polícia se estabelece das estratégias para combate, e aí é complicado você evitar algum excesso, é criticado. Se a polícia não age, é criticado também. É criticado por omissão. Então, nós estamos precisando, na prática, aprender na convivência com essas manifestações. Mas a polícia e os governos precisam fazer a sua parte e impedir que esse vandalismo continue depredando o patrimônio privado, não é, das pessoas e levando o terror às ruas do Brasil. Senador Denise, eu gostaria de deixar o nosso abraço na mesa para o José Carlos de Paula, lá de Vitória, Yuri Trindade Rodrigo Rocha, o Paulo Barcelos de Cariacica, lá do Espírito Santo, a Sulinar José Oliveira, o Sulinar, lá de Várzea Paulista, e José Domingos de Montes Claros, Minas Gerais. Todas importante as perguntas... destacar aqui a audiência da Rede Vida tá no Espírito Santo, né? E pelo estado todo, né? Eu gostaria, então, aproveitando a deixa do senador, nosso convidado, de falar que as perguntas que não forem feitas aqui serão entregues ao senador para a sua assessoria. E eu me comprometo aqui publicamente com você e com todos que estão nos acompanhando aqui nessa noite, nesse diálogo, a responder por e-mail a cada uma das perguntas, estabelecendo esse diálogo direto. Maravilha. Nós temos aqui mais algumas manifestações. O Gildevan Fernandes parabeniza o senhor pelo empenho na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica lá do Espírito Santo. Tem agora o chamado botão do pânico lá, se eu não me engano, que já está fazendo o maior sucesso, né? A mulher aperta e a polícia aparece. É um equipamento que é cedido pelo Estado, pelo governo, enfim. E esse equipamento dá à mulher, né, vítima, a condição dela acionar esse botão, e aí a polícia tem tido eficiência nesse processo. É um projeto ainda em início de implementação, mas com perspectivas muito positivas. Tá. Agora tem duas manifestações aqui, uma do... Até porque a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência, enfim, de uma forma geral, contra o idoso, é um tipo de violência que nós precisamos combater com todos os recursos. O Antônio Carlos do Nascimento, lá de Montanha, no Espírito Santo, ele é médico veterinário. Parabenizo o senhor aqui pela sua presença no programa e pergunta se o senhor é candidato a governador. É a mesma pergunta do Fábio Rodrigues. Aqui no início. Pois é. E aí, o senhor vai ou não vai? Pois é, essa não o povo quer saber. E vai pelo PMDB mesmo, né? Que eu estava vendo aqui, tem aí a reforma política. O senhor já foi do PSDB, do PTB, do PPS e atualmente está no PMDB. Por que as pessoas mudam tanto de partido às vezes assim? Olha, Denise, a vida partidária no Brasil, ela, grosso modo, ela convive com essa realidade porque as pessoas dão muito mais valor às relações pessoais do que aos partidos. Não há uma cultura no Brasil em relação a esse tema. Eu migrei de um para outro partido em função, eventualmente, de circunstâncias, né? De grupo político, essas coisas? De movimentações... O Paulo Artung também, né? O Espírito Santo, ele também migrou bastante. De movimentações políticas, de circunstâncias, não é? Mas, em todo caso, mesmo com essas mudanças, eu já disputei algumas eleições e, felizmente, tenho obtido por parte dos capixabas assim, muito respeito e reconhecimento então, o senhor é uma em relação ao meu trabalho. O brasileiro não está muito ligado nesse negócio de partido, né? Eu acho que é mais as pessoas mesmo. Eu acho que são as pessoas e a forma com que as pessoas exercem os seus mandatos. A capacidade que as pessoas têm de, uma vez candidato, uma vez exercendo um mandato, serem coerentes com aquilo que defenderam, né? Eu já passei por diversos cargos na vida pública do meu estado. Na última eleição fui eleito senador e fui eleito o senador mais votado. Sou hoje o político mais votado da história do Espírito Santo. Naturalmente isso me deu muita alegria, mas muita responsabilidade. Por isso que o senhor está citado tanto aí para ir para o governo, né, do estado. Pois é, essa é uma expectativa, é um diálogo que nós estamos fazendo no Espírito Santo.
o meu partido tem debatido sobre essa possibilidade do PMDB participar do processo de 2014, e nesse momento os dois nomes que estão surgindo no meu partido é o do ex-governador Paulo Artung e o meu nome. Mas o Paulo Artung já me disse que vai ao Senado. O Paulo Artung já me disse que vai ao Senado. Pois é, nós estamos conversando sobre isso, ainda há tempo para que nós possamos dialogar a esse respeito. O objetivo é que nós temos muitos importantes desafios no Espírito Santo, e os capixabas sabem que se esse for o meu papel, eu estarei disponível para fazer o bom debate, o debate que possa interessar aos capixabas. O senhor nasceu em Cachoeira de Itapemirim ou não? Nasci. O seu pai já foi prefeito lá? Foi prefeito. Agora, o senhor da terra do Roberto Carlos. Sou. O rei Roberto Carlos, que entrou numa polêmica danada aí sobre a questão das biografias. Ele agora deu uma entrevista para o Fantástico, recuou um pouco e tal. E o senhor é a favor, se alguém tiver que escrever uma biografia do senhor não autorizada, o senhor deixaria? Olha, eu acho que até aqui, do ponto de vista da história, se você observar as biografias que foram escritas, são muito poucos os problemas. O meu receio é de que ao cercear, em que haja o cerceamento da liberdade da biografia, você transforma aquela biografia numa coisa chapa branca oficial. Eu sou a favor de que se libere as biografias. Bom, sou senador, contra o cerceamento da liberdade. Eu acho que quem faz uma biografia tem que ter juízo, tem que ter responsabilidade, mas tem que ter autonomia, tem que ter liberdade para relatar os fatos como eles se apresentam, senão vai deixar de ser biografia e vai virar um currículo. Não dá, né, senador? Agora, voltando à questão dos partidos, o senhor acha que é importante uma reforma política tratar disso? Porque toda vez fala, não, o partido é que tem que ser importante, vem essa questão de voto em lista. O senhor acredita que algum dia o país vai mudar dessa questão do voto pessoal para um voto partidário? Que a gente não vê, por mais que se fale e tal, não, tem que valorizar os partidos, o eleitor continua valorizando a pessoa. Ele vê lá, olha pela cara do sujeito, se ele acha que é decente, trabalhador, ele vota e transforma em mais votado. Se ele acha que não dá, ele também já vai para outro canto. Quer dizer, ele não tem essa coisa do partido. Eu penso como você, eu acho que o brasileiro, eu acho que o nosso traço cultural é um traço cultural que vincula as pessoas muito mais aos candidatos do que aos partidos. Eu acho que há uma distância muito grande entre os partidos e a identidade das pessoas. Então, o que me parece na prática é que nós deveríamos enfrentar questões importantes, por exemplo, como o do voto facultativo. Eu, inclusive, sou autor de uma proposta dessa no Senado. No Chile, agora, a gente estava até comentando antes do início do programa com a sua assessoria, que lá foi o voto, né, facultativo. Pela primeira vez, imagina. E um comparecimento pequeno. Pois é, mas nem por isso a democracia ela é questionada. Quer dizer, as maiores e as melhores democracias do mundo trabalham com o voto facultativo, no entendimento de que o voto é um direito e não um dever, e é preciso que a gente respeite a manifestação do eleitor quando ele não deseja votar. Eu acho que o voto facultativo vai exigir dos políticos mais esmero, mais compromisso, para que as pessoas possam exercer o voto a partir... Eu acho que o importante não é a quantidade de votos, e sim a qualidade desse voto, que é dado com consciência, com convicção. Então, eu acho que o Brasil está maduro e acho que esse é o passo que o Congresso brasileiro precisa dar, respeitando a manifestação popular e compreendendo que voto, por fim, é um direito e não uma obrigação. Senador Ricardo Ferraz, PMDB do Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença aqui. Já acabou? Infelizmente acabou o nosso programa, mas foi muito bom o papo, agradeço a sua presença. Muito obrigado, Leandro, obrigado, Denise, mas obrigado mesmo a todos os capixabas e brasileiros que nos honraram aqui com sua presença nesse diálogo em que nós procuramos tratar de assuntos que dizem respeito ao dia a dia dos brasileiros e dos capixabas. Um abraço, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, Denise. Boa noite, Leandro, boa noite, senador, e boa noite para você que nos assistiu. Até o próximo programa.